Oi! Oi! Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que foi muito especial e é muito especial na minha vida. E sem ela eu não estaria aqui, que é a minha mãe. Sou eu aqui. A Marion Friedrich Dulles é minha mãe. Ela tinha 20 anos quando eu nasci, em 1960. E quando ela estava com 31 anos, ela recebeu o meu diagnóstico. E que susto! Porque naquela época a gente não sabia nem o que era diabetes. Não sabia. Então eu tinha 11 anos e é exatamente isso que eu queria que ela contasse um pouco para vocês. Como é que foi, há quase 48 anos atrás, ela recebeu o diagnóstico. Eu me lembro que eu era muito ativa, eu fazia dança, eu fazia ginástica, eu era super ativa mesmo, era bem saudável. E aí de repente eu comecei com aqueles sintomas que você sabe, beber muita água, ficar muito magra, comer feito um... Meu pai dizia que eu comia feito um boi. E aí ela me levou para o médico. Conta, você que sabe, conta. O médico disse que ela estava muito magrinha, então fez ela tomar uns xaropes, coisas para abrir o apetite. Vocês imaginam só? Ele nem sequer fez exame de sangue para saber o que era. Só sabia que era uma criança muito magrinha, que tinha que dar comida. Mas resolveu fazer um exame de sangue, só que naquele tempo tudo demorava. Quando chegou o exame de sangue, ele me falou, tem que tirar os doces dela. Eu fui correndo no colégio, que eu tinha mandado uma merenda cheia de doce para engordar a menina. E não tinha entendido, não entendi nada. Hoje em dia... né? É outra história. Hoje em dia a gente tem outra informação, né? E ela, como é que tu te sentiu? O que tu fazia? Como é que era o tratamento? Eu aplicava, como é que era? É o seguinte, ele me avisou, tem que dar insulina para ela, exame de urina para ver como tá, exame de urina. Aquele da fitinha, né? Que eu tinha que botar no xixi. Urina. Uhum. E exame de sangue cada um mês, ou não, era muito raro o exame de sangue. E na urina ia vendo como estava... Aquele verde escuro e amarelo, isso, né? E daí a gente imaginava o que ia dar de comida. Sabe, o problema naquela época é que a gente não tinha ideia do que era diabetes. A gente não sabia. Hoje em dia é tão legal. Na hora a pessoa sabe o que precisa comer, o que precisa fazer. É uma tranquilidade. Então, naquela vez, eu de noite procurava ver se ela ainda estava respirando. Porque eu achei que eu ia perder minha filhinha. Eu não sabia o que estava acontecendo, não havia informação. Hoje em dia, eu vejo umas pequenininhas que elas dançam lá no meu estúdio de dança. Pequenininhas, sozinhas, elas vão ali, olham, tem aquele aparelhinho, uma naturalidade, igual como a gente... Como era o meu tratamento? De manhã cedo, eu acordava bem cedo, tinha um seringa com uma agulhona desse tamanho, tinha que esterilizar. Eu cuidava para deixar tudo esterilizado. Era aquela caixinha de metal assim, cinza, né? Isso, que tinha que botar no fogão. Isso. Tinha que pegar com cuidado. Aquele bracinho que era puro osso. Eu chorava. Eu dava a injeção e chorava. E ela, mãe, não te preocupa, mãe. Não tem que te preocupar. Ela me acalmava. Ela me ensinou tudo o que tinha que fazer. Porque eu estava tão nervosa que eu não queria perder aquela preciosidade que eu tinha. E ela, com a maior naturalidade. Por isso que hoje em dia é essa sumidade aqui. Porque é ela que controlou toda a diabetes, não fui eu. Ela me ensinava. E olha, aquelas contas de carboidrato... Eu ficava enlouquecida e ela, mãe, é tão simples. Não é que é tão simples. Mas eu lembro, pouco tempo depois do diagnóstico, eu ainda muito menina, eu tinha 11 anos, eu lembro que eu ouvia a mãe chorando no quarto e eu não sabia por quê. Eu fui entender muito mais tarde isso. E hoje eu entendo, eu sou mãe, eu sou vó, hoje eu entendo.
Mas eu imagino naquela época, mãe, eu me lembro da seringa, a agulha realmente era enorme, né? E ter que ferver a agulha para aplicar. E aquela... A gente não sabia como é que estava. Eu lembro que o pai me levava no laboratório para tirar sangue para ver. E eu desmaiava toda vez que tirava sangue, para ver como é que estava. E a gente não sabia nem que dose dá, quanto dá. Era uma coisa... Era uma coisa fixa, né? Era fixa. Dá aquilo e pronto. Dá aquilo e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu me lembro de uma outra coisa. Minha mãe é professora de dança, de ginástica. Até hoje ela é professora e faz ginástica e dança. E eu me lembro que a gente foi a um monte de médicos, fez um monte de benzeduras, tomou um monte de chás, essas coisas todas que todo mundo passa. E eu lembro que eu fazia aula de ginástica e dança na época e alguns médicos disseram que eu era muito fraca, muito frágil e não podia fazer. E o que ela resolveu? Se minha filha não puder dançar, ela não vai querer nem viver, porque a dança era tudo para ela. E aí eu pensei, impossível, a atividade física só pode fazer bem. Então, eu fiz com que ela dançasse. Ela dançou nos espetáculos. Inclusive, tem um espetáculo que ela dançou, eu sei qual é. Que as pessoas olhavam para ela e diziam assim, será que ela vai chegar até o fim? Porque era um palito dançando. E ela dançava tão feliz, maravilhada com o dançar dela. E era um palitinho dançando. Eu lembro que isso foi muito importante para mim. Eu estava com um vestido de princesa, eu bem magrinha, tem foto disso. E eu me senti participante da vida, porque eu estava sendo excluída o tempo todo. Não pode, não pode, não pode, coitada. Até hoje a minha família, o restante, os tios, tal, me chamam de Janinha, né? Porque eu realmente fiquei um fiapo de gente. E a mãe me trouxe de volta, me dando as responsabilidades para me cuidar e me fazendo participar da vida social. Eu ia a festas, eu dançava, eu só faltei ao colégio, acho que 15 dias, alguma coisa assim. Não faltei muito tempo. E já voltei para a escola e eu vivi normalmente. A mãe nunca me deixou ser uma coitadinha, me tratar diferente. Claro que ela me tratava diferente porque precisava, mas só aquilo que precisa, não para ser assim especial por ser diferente. E isso foi muito importante. E hoje em dia eu vejo que as mães são mais esclarecidas. As mães já sabem o que é. E eu vejo as crianças que diabetes hoje em dia não... E ela não é doença. Não é uma condição. É uma condição. E a gente fica mais docinho. Que quem precisa usar óculos, usa óculos. Quem precisa usar insulina, usa insulina. E vamos aí, vamos levando, vamos vivendo. Porque olha aqui, eu consegui ser bisavó. Ela conseguiu me dar uma neta. E essa neta já me deu uma bisneta. E quem disser que ela, naquela época, não ia poder nem ter filhos, olha só, a prova está aí. Até bisneta chegou essa minha doce filhote. Obrigada, mami. E vocês cuidem bem das filhotes de vocês. E não deixa elas se acharem coitadinha que não sabem nada, faz que nem eu. Eu fui bem esperta. Bem correta. Porque ela tomou conta dela e aí eu fiquei tranquila. Porque se eu tivesse tomado conta dela o tempo todo, ela não seria o que é hoje. Uma sumidade em diabetes. Porque no momento que a gente faz tudo pela criança, a criança não vai saber se defender sozinha se a gente não estiver junto. Então, é importante que a pessoa que tem diabetes saber cuidar de si, não é depender de ninguém. É isso? Eu me lembro, eu era adolescente e eu estava com receio, eu tinha uma viagem para fazer com os amigos, com os colegas, e ela me disse, se você não soubesse se cuidar, você não vai poder viajar nunca. E eu me virei. É isso que tem que ser. Cuidem das suas crianças.